Salve Corinthians! Tudo bem com vocês? Petmon na área, trazendo notícias a respeito do Timão. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, ótima madrugada, independente do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Quero desejar para você um feliz ano novo e um feliz ano todo para nós corintianos. Amém, Jesus? Bom, fiquei um tempo sem gravar vídeos, afinal havia acabado todas as participações do Corinthians em campeonatos. Pensei, vou gravar alguns vídeos falando a respeito do Corinthians na Copinha. Mas esse time do Corinthians na Copinha é tão horroroso que eu prefiro nem falar nada, deixa quieto. Então eu pensei, o que eu posso fazer para poder trazer um conteúdo pro meu canal? Vou falar a respeito das notícias do Corinthians, falar a respeito do que vem acontecendo nesses últimos 10 dias, né, nesses primeiros 10 dias de mandato do novo presidente Augusto Melo. Então fique atento, estarei falando a respeito das notícias mais quentes envolvendo o Coringão, beleza? Mas antes disso, quero pedir para que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Fazendo isso, você me ajuda muito e mostra para o YouTube que meu conteúdo é relevante para todos os corintianos também, certo? E aí, bora falar do nosso amado Corinthians? Bora! Bora! Então chega de enrolação e vamos pro vídeo. Tava com saudade de falar com vocês, então vamos falar direto lá pro vídeo. No dia 25 de novembro, houve a eleição do Corinthians e finalmente, após 16 anos, o Corinthians se livrou das garras do câncer chamado renovação e transparência. No dia 2 de janeiro, começou a gestão Augusto Melo à frente do Coringão. E desde lá, temos tido muitas notícias positivas a respeito do Corinthians. Ficamos sabendo de uma notícia, duas notícias embaçadas. Que o Corinthians estava com um déficit de 100 milhões de reais nas suas contas e que a última parcela de 100 milhões do estádio, dos juros do estádio, não havia sido paga completamente. Foram pagos 3 milhões e ficaram faltando 12 milhões, mas o Augusto Melo já estava dando um jeito nisso também para poder finalizar as parcelas do ano passado e começar as parcelas para poder amortizar os juros que envolvem a negociação da quitação da Arena, para que em 2025 comece realmente a serem pagas as parcelas que vão finalmente começar a quitar a Arena. Não temos notícia a respeito da quitação milagrosa que foi prometida por Duílio Monteiro Alves e seus parceiros, André Negão e principalmente André Sanches. Nossa, que nojo desse maluco. Enfim, não temos mais notícias a respeito dessa quitação. O Augusto Melo falou que não sabe como é que tava vendo com a Caixa. O Andrés falou que estava tudo acertado, que até o final do mês a gente já teria uma notícia, mas eu não confio. Enfim, vamos falar do primeiro choque de gestão que o Augusto Melo já apresentou logo no início de seu mandato. No dia 2, quando ele foi apresentado, quando ele assumiu, ele já apresentou 3 reforços que ele já estava negociando antes de assumir o cargo. Não vou falar deles agora, vou falar mais pra frente. Mas primeiro eu quero falar a respeito de uma notícia que balançou os bastidores do mercado financeiro que envolve o Corinthians, que é o patrocínio master da camisa do Corinthians. O Corinthians fechou no último final de semana um patrocínio master com a vaidebet.com, uma casa de apostas brasileira. O patrocínio tem duração de 3 anos e nesses 3 anos o Corinthians vai faturar 360 milhões de reais. Na verdade são 370, pois para fechar o contrato o Corinthians já recebeu 10 milhões adiantado e mais 10 milhões de luvas. Então serão 360 milhões por 3 anos de contrato, 120 milhões por ano, 10 milhões de reais por mês. Cara, é uma cifra que para muitos é astronômica, Tem torcedor rival aí que tá mordendo o cotovelo de ódio e eu quero que eles se danem, porque o que importa para mim é o Corinthians. E, vai ser uma nova Taunsa, não sei o que. O presidente apresentou algumas garantias de que não será uma nova Taunsa. Torçamos para que realmente não seja,
A gente já tá cansado de sofrer, já basta a incompetência que já vinha gerindo o Corinthians nos últimos anos, não aguentamos mais incompetência daqui para frente. Esse patrocínio do Corinthians hoje é o maior patrocínio master da América Latina e o maior patrocínio master da história do futebol brasileiro. E a empresa vaidebet.com tem como embaixador o cantor sertanejo Gustavo Lima. Eu vi o vídeo do Cross, rachei o bico na hora que ele falou a respeito do Gustavo Lima. O Cross é... Cara, Cross, sou seu fã. Esse canal aqui existe por causa de você, por causa do Chico Garcia, viu? Me inspirei muito em vocês para poder estar trazendo as informações a respeito do Coringão. Um forte abraço para você. O valor anual do patrocínio do Corinthians, em euros, é de aproximadamente 22 milhões. Esse valor é maior que o patrocínio master dos seguintes times. Vou estar falando para vocês aqui, ó. O Porto, que tem como patrocínio master a Betano, o valor em euros é de 5 milhões de euros por ano. Do Aston Villa, que é a Acaso, o valor é de 6 milhões ao ano. Do Ajax, que é a Zigo, 8 milhões de euros ao ano. Do Brighton, que é o American Express, são 8,5 milhões por ano. Do Benfica, que é a Fly Emirates, são 9 milhões de euros por ano. Do Fulham, que é a Isbotop, 11,5 milhões. Da Inter de Milão, que é a Paramount, 20 milhões de euros por ano. Do Wolfsburg, que é a Volkswagen, são 20 milhões também de euros por ano. E do Lyon, que é a Fly Emirates, 22 milhões de euros por ano. Cara, o Corinthians, um time que estava quebrado, que ainda tá, né? A gente não pode achar que só porque entrou esse patrocínio master que o Corinthians agora já saiu do buraco. Não saiu. Esse dinheiro precisa ser bem administrado, precisa saber onde que ele vai ser colocado, com o que vai ser gasto, para poder o time começar a ter uma saúde financeira melhor. Mas ver que o Corinthians, mesmo na fase que tá, sem ganhar um título de expressão há 7 anos, né? O último título do Corinthians, na verdade são 6, né? Que vão completar 7 no final de 2024, caso o Corinthians não ganhe nenhum título esse ano. 6 anos sem ganhar um título de expressão. O último título do Corinthians foi o Campeonato Paulista de 2019. Então, desde lá, o Corinthians também não ganha nada. Brigando contra o rebaixamento, notícias de transfer ban, diversas dívidas, 900 e não sei quantos milhões de dívida e tal. Mesmo assim, o Corinthians é uma máquina que, tendo investimentos pontuais gigantescos como esse, e sendo bem administrada, não tem como quebrar. O pessoal falava que o Corinthians ia cruzeirar. Impossível o Corinthians cruzeirar. Exatamente porque o Corinthians é um time gigante. Está na região com a maior densidade demográfica do Brasil. Tem muita gente aqui. A maior parte da torcida do Corinthians se encontra no estado de São Paulo, que tem o maior PIB do Brasil. Como o pessoal costumava falar antigamente, a locomotiva do Brasil. Os torcedores do Corinthians consomem muito a marca. Que nem o Garro foi apresentado na semana passada com um chapeuzinho do Corinthians, um bucket. Esse chapeuzinho o Corinthians apresentou, mostrou o Garro com ele, já logo na sequência o marketing já jogou o chapeuzinho para venda, esgotou, já saiu venda de novo, já esgotou de novo. Então o Corinthians, o torcedor corintiano consome muito o time, consome muito tudo aquilo que o Corinthians apresenta. Como o presidente Augusto Melo falou, um presidente que não sabe utilizar essa torcida, que não trabalha para essa torcida, é burro. E a gente viu como são burros realmente. Os novos patrocínios, né? O Augusto Melo já vem trabalhando juntamente com o seu departamento de marketing para negociar os naming rights do CT Joaquim Grava e do Parque São Jorge, buscando novas fontes de receitas para o clube. E além disso, tem negociações avançadas com outros parceiros, inclusive, pelo que eu estava vendo, não sei se eu entendi certo ou se eu entendi errado, mas um desses parceiros que o Corinthians já está negociando vai ajudar a custear a ampliação da Neoquímica Arena. Já vão começar a ser, o Augusto Melo já está com alguns alvarás adiantados, já teve reunião com a subprefeitura de Itaquera, já está com laudos da perícia, bombeiro, tudo isso daí, todos esses trâmites burocráticos que são necessários para fazer a ampliação da arena. O Augusto já está trabalhando nisso, já vão começar a ser retiradas as cadeiras do setor sul,
tanto da parte da torcida do Corinthians como do setor visitante. A ideia do Augusto Melo é até julho jogar o visitante lá para cima no setor leste, né? Deixar a norte e a sul totalmente para as torcidas. Então, a parte leste também, uma partezinha vai ficar para o visitante, o restante tudo torcida do Corinthians, oeste também. A ideia dele é colocar bastante setores populares para que o torcedor do Corinthians não gaste tanto e possa estar assistindo o seu time do coração ali dentro da Neoquímica Arena. E o Marco Belo ele havia trazido a notícia de que o Corinthians negociava com a empresa chinesa BYD, que fabrica carros elétricos e também trabalha com o ramo de energia solar. É uma empresa chinesa que já está no ramo, fazendo carros elétricos e envolvendo essa parte de energia limpa, né? Para poder desenvolver energia limpa. Só que recentemente, se eu não me engano, acho que foi na Gazeta Esportiva que falaram que um intermediário está no Japão negociando com outras duas empresas gigantes que têm interesse também em estar patrocinando, né, comprando os name rights do CT e do Parque São Jorge. Não sei se são negociações distintas ou se são negociações conjuntas para colocar os name rights nos dois, mas essas duas empresas têm ofertas muito boas. A oferta que foi informada da BYD era de 200 milhões por 10 anos, ou seja, 20 milhões por ano. 1,6 milhão por mês, para poder ter a sua marca explorada no CT. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Talvez semana que vem eu esteja trazendo, não sei se no final da semana, na sexta, ou na próxima quarta-feira, eu esteja trazendo um vídeo novo falando a respeito se já teve algum avanço. A ideia do Augusto Melo é fechar esses negócios até o final da semana. No dia da posse do Augusto Melo, ele já apresentou 3 reforços e havia mais um que ele queria apresentar, mas por problemas burocráticos ele não conseguiu. Os reforços tratam-se de o volante Ranielli, que era do Cuiabá, o meia Rodrigo Garro, que era do Tajeres, e o Diego Palacios, que estava livre no mercado, só que ele pertencia ao Los Angeles FC. Também chegou o lateral esquerdo Hugo, que pertencia ao Goiás, mas que já havia sido negociado, já estava palavrado com a gestão anterior do William Monteiro Alves. Foram apresentados esses 3 jogadores, o Hugo não foi apresentado, eu acho muito errado isso daí também. Tem que apresentar o cara, não é só porque ele foi negociado com a gestão antiga que tem que deixar o cara esquecido, tem que apresentar ele também. Não é certo, o cara é jogador do Corinthians, né? O Rubão até falou na entrevista que ele já estava acertado e tal, não sei o quê, né? Meio que parecia, né, meio que desprezando, só que o Augusto Melo falou, não, mas é um grande jogador, nós contamos com ele também no nosso elenco, na nossa temporada. Apresenta o cara também, pô, não custa nada fazer uma artezinha lá e colocar, seja bem-vindo Hugo, como fez com o Garro, como fez com o Palacios e como fez também com o Ranielli. A quarta negociação, o quarto reforço que o Augusto Melo estava negociando é o zagueiro Félix Torres, que pertencia ao Santos Laguna. Havia um enrosco, né, com o Santos Laguna, porque dizem que o Santos Laguna estava negociando com um dos reforços que foi apresentado pelo Corinthians. Não se sabe ao certo se era com o Rodrigo Garro ou se era com o Diego Palacios. Mas o importante é que o Corinthians atravessou a negociação com os caras e o presidente lá, por pura frescurinha, estava segurando o Félix Torres. Mas hoje, durante a apresentação do Diego Palacios, finalmente a novela acabou. O diretor de futebol do Corinthians, o Rubão, anunciou que o Félix Torres viaja amanhã, na quinta-feira, para se apresentar ao Corinthians. Parece que então esse imbróglio acabou, o Corinthians já tem um novo zagueiro e assim já está fechando o seu plantel na parte de defesa. Ainda faltam muitas negociações, né? Meio, ataque, a gente precisa fortalecer isso. Vamos falar das especulações de jogadores do Corinthians. A primeira especulação trata-se do centroavante Borré. Ele está emprestado ao Werder Bremen, da Alemanha, mas ele pertence ao Eintracht Frankfurt. Nossa, esse nome parece um discurso do Eintracht Frankfurt. Ele está negociando, mas estava em negociação com o Corinthians e Internacional, mas hoje deram como certa o seu acerto com o time do DVD. Dane-se, quer ir pra lá, o problema é dele. Aqui é jogar no melhor time do Brasil. Quis ir pra lá, não quero nem saber mais dele também não.
A segunda especulação trata-se do ponta Luiz Henrique. Ele foi revelado pelo Fluminense, está jogando no Betis. Parece que ele não quer ficar lá na Espanha, não se adaptou muito bem. O Fluminense entrou na negociação inicialmente, o Flamengo estava de olho, o Corinthians entrou também na negociação. O Fluminense apresentou uma proposta que foi rejeitada pelo Betis e o Fluminense parece que saiu do negócio, o Corinthians continua interessado. Não sabemos se o negócio vai andar, porque o Betis está pedindo muito dinheiro, é 18 milhões de euros no cara, praticamente 100 milhões de reais na cotação atual do euro. É muito dinheiro para um jogador de 22 anos, que ninguém sabe se vai dar certo. Se bem que toda contratação é aposta, né? A gente não sabe até ver se o cara vai dar resultado dentro de campo ou não. Todo mundo apostava no Rojas no ano passado e fez um final de temporada, 6 meses pavorosos pelo Corinthians. Enfim, não sabemos se vai dar certo. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. A terceira especulação era do volante Eric, do Atlético Paranaense. Foi especulado no Corinthians, foi especulado que o Corinthians havia feito uma proposta por ele e tal, né? Mas que foi rejeitada pelo Petralha, o presidente do Atlético Paranaense, e que o Corinthians havia feito uma nova proposta aumentando os valores e que novamente foi rejeitada. Hoje, o empresário do jogador veio a público dizendo que o jogador tinha gostado da oferta do Corinthians, gostado do projeto tal, e que queria sair do Atlético Paranaense para jogar no Corinthians. Mas hoje, o Roubão, né, durante a apresentação do Diego Palacios, ele disse com todas as letras que o Corinthians nunca foi atrás do jogador e que essa informação foi plantada pelo próprio empresário do jogador, buscando uma forma de valorizar o seu atleta. Parece que recentemente, depois que o Corinthians supostamente fez a primeira oferta, houve uma negociação de contrato do Eric e ele conseguiu um aumento de salário. Não sei se é verdade, vi isso daí no Twitter, né, no X. Pode ser que sim, pode ser que não. O Rubão falou isso daí. Teve gente falando que pode ter sido também uma maneira do Eric não ficar queimado com a torcida do Atlético Paranaense. O empresário, pô, Rubão, joga nas minhas costas, fala que eu que inventei essa notícia aí. Especulações, né? Não sabemos qual é a verdade. Enfim, vida que segue também. Se o Eric não vai vir, a gente vai atrás de outra pessoa. Agora também vou falar do centroavante Ignacio Ramírez, que pertence ao Nacional do Uruguai. Foi especulado que ele está em negociações com o News Old Boys. O Corinthians segue monitorando a situação. Parece que ele já fechou com o News. Então, mais um centroavante que o Corinthians perde. Já não conseguiu a negociação com o Gabigol. Não conseguiu a negociação com o Borré. O Ignacio Ramírez também parece que já fechou com o News Old Boys. Então, parece que o nosso centroavante para a temporada vai ser o Yuri Alberto. Eu acho que precisava de mais um centroavante para poder estar disputando posição com ele, para ele não se sentir confortável. Mas vamos deixar o Cifute do Corinthians trabalhar procurando uma nova alternativa para poder estar disputando essa posição com o Yuri. Daí tem também o volante Caio Alexandre, do Fortaleza. Ele está sendo disputado por Corinthians, Palmeiras e Bahia. Na verdade, o Palmeiras está só monitorando a situação, quer ver o que vai dar. Quem realmente fez propostas pelo jogador foi Corinthians e Bahia. Parece que financeiramente, pro clube, a oferta do Corinthians para o Fortaleza é melhor. Mas a oferta para o jogador, a oferta do Bahia é melhor. Então, temos que aguardar também mais uma especulação aí do mercado da bola. Tem também o ponta Pedro de la Vega. Isso, Pedro de la Vega, do Lanús. Parece nome de personagem de novela mexicana. Pedro de la Vega. Dos anos 90 ainda, tipo Marimar. O par romântico da Marimar é o Pedro de la Vega. O Corinthians está monitorando a situação, mas parece que ele já está acertado também com o Seattle Sounders, lá da MLS. Não sabemos ao certo qual é a situação. Se já acertou, se não acertou. Aguardem as cenas dos próximos capítulos também. Vou trazer as informações mais pra frente. E, para terminar, a respeito das especulações, uma que já parece não é mais especulação,
a saída do zagueiro Gustavo Henrique, que pertencia ao Real Valladolid. Ele conseguiu acertar sua saída de lá. Já viajou, chegou hoje aqui no Brasil para poder fazer exames médicos para acertar com o Corinthians. Com ele e Félix Torres, parece que a zaga está fechada. Então teremos como zagueiros Caetano, Raul Gustavo, Félix Torres, Veríssimo e Gustavo Henrique. A zaga está fechada. No domingo, houve a representação do clube, do time, né, do elenco masculino. A representação para a temporada 2024 foi feita no último domingo. Os jogadores fizeram exames médicos de rotina para avaliação física e já estão treinando normalmente. Hoje, inclusive, houve uma atividade aberta para a imprensa antes da entrevista coletiva, onde o lateral esquerdo Diego Palacios foi oficialmente apresentado como jogador do Corinthians. Quem acompanhou a atividade falou que alguns jogadores se destacaram, como o lateral Hugo, o volante Fausto Vera e o volante Ranieri. Vamos torcer para que esse time do Mano Menezes encaixe e que a gente consiga alcançar algumas glórias esse ano. Eu queria muito que o Corinthians fosse campeão da Sul-Americana, é um título que a gente ainda não tem. Seria bacana a gente ter um título internacional, voltar a ter um título grande, né, de expressão, mesmo que muita gente zoe falando que a Sul-Americana é a Série B da Libertadores. Quero que se dane, eu quero ganhar título, não importa qual. Uma notícia também aí a respeito da negociação que envolve Gabriel Moscardo. Segundo apurado pelo jornalista Pedro Ramiro, os exames realizados pelo PSG constataram uma falha óssea no pé do jogador. O presidente do time francês, Nasser Al-Khelaifi, informou que o problema é preocupante, mas isso não vai impedir a negociação. A cirurgia para corrigir esse problema no pé do Gabriel Moscardo será realizada em Doha, no Catar. E o presidente Augusto Melo falou a respeito do assunto e disse que ou o PSG paga agora a transferência pelo Moscardo, ou ele volta para o Corinthians e vida que segue. Uma reunião realizada hoje praticamente garantiu a negociação, o contrato será assinado até a semana que vem, o Moscardo será operado e se apresenta à equipe francesa no meio do ano que vem. No meio desse ano. E uma última notícia para encerrar o vídeo. Em uma reportagem hoje, o jornal Folha de São Paulo disse que foram descobertas na sala da presidência do Corinthians câmeras e microfones escondidos para espionar a nova diretoria. A reportagem apurou que não é possível identificar transmissões ao vivo das imagens captadas, nem se havia algum tipo de receptação dos conteúdos gravados. Meu, que absurdo isso! O que o Corinthians virou? Mas enfim, né? Vida que segue. Ainda bem que descobriram agora, né? O Augusto Melo planeja fazer uma auditoria geral a respeito do passado financeiro do Corinthians para saber o que aconteceu com o dinheiro de vendas, o que aconteceu com o dinheiro que foi investido na arena. Foi fechado um acordo com a Ernst Young, uma das maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo, para poder fazer uma devassa em todas as contas do Corinthians e descobrir o que aconteceu nesses últimos anos de renovação e transparência. Enfim, pessoal, o vídeo é um pouco longo, mas agradeço para quem chegou até aqui. Quero pedir para que você deixe a sua opinião a respeito de todas as informações que foram passadas aí, né, a respeito dos temas, do patrocínio Master do Corinthians, dos outros patrocínios que o Augusto Melo está buscando fechar. O que você está achando desse início de gestão do Augusto Melo? Uma coisa que a gente não pode fazer nunca é idolatrar presidente. O cara tá lá para trabalhar, independente do que seja. Se é do time de futebol, se é do país, dane-se. Ele ganha para isso, tá lá para poder servir, no caso do presidente do Corinthians, tá lá para servir a torcida do Corinthians. Tem que fazer o melhor para nós e para o clube. Independente de quem seja, fui muito a favor da eleição do Augusto, apoiei muito, né? No Twitter tava lá, sempre falando a respeito disso, falando mal da gestão, falando a verdade a respeito das últimas gestões, né, da renovação e transparência, sempre aqui, ou então lá no Twitter e tal. Mas acabou a eleição, uma nova gestão começou e a cobrança sempre vai ser feita buscando o melhor para o Corinthians.
Comenta aí o que você achou da eleição, o que você tá achando desse início de gestão do Augusto, o que você achou das contratações, o que você tá achando das especulações de mercado do Corinthians, a respeito dessa negociação do Moscardo e principalmente também dessa última notícia bombástica a respeito da espionagem que estavam fazendo no gabinete presidencial do Corinthians. Quero agradecer a sua atenção e a sua audiência, pedir mais uma vez para que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos. Fazendo isso você me ajuda muito e mostra para o YouTube que meu conteúdo é relevante para todos os corintianos. Belezinha? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians! Tchau!